E aí galera, aqui é o Pedro. Hoje eu vou trazer um papo ru pra vocês sobre o recém-concluído Owari Monogatari. Bem, eu já havia feito uma review dos primeiros 6 episódios que cobre o primeiro dos 2 arcos dessa temporada. E eu até me comprometi a fazer review do arco seguinte, só que era mais fácil fazer uma review do anime como um todo. Isso também ajuda quando eu e o Rodrigo fomos fazer um papo anime da série. A gente não vai ter que ficar fazendo muitos vídeos pra falar dessas sagas menos densas. Eu vou falar do anime como um todo, mas eu vou focar mais no segundo arco, porque eu já fiz a review do primeiro. O vídeo vai estar aí na tela pra vocês darem uma olhada, então bora lá que eu tenho muita coisa pra falar. Essa saga do Owari é dividida em 2 arcos, como eu já havia citado. O primeiro arco é a Ougi Fórmula. Eu tive como referência uma imagem que um inscrito deixou no vídeo, que vai estar aí na tela. Nessa primeira etapa do arco, nós somos apresentados a Ougi, que se diz sobrinha do Oshino. O arco dela corresponde a essa Ougi Fórmula, que está aqui na imagem, que está aqui em branco, e do lado tem o bonequinho da Ougi. Não me engano, é correspondente aos 3 primeiros episódios, sendo que o primeiro episódio tem 48 minutos. A segunda e a terceira parte desse arco é praticamente a mesma coisa. O quadrinho ali que seria os arcos chamados Sodachi Lost e Sodachi Hagler. Ambos apresentam a personagem chamada Sodachi. Diferente da Ougi, que a gente já conhecia, a Sodachi é nova. Ela é mais uma menina surtada que tá na vida do Araragi. Beleza, isso aí é a primeira fase que puxa os primeiros episódios. São 3 episódios da Ougi e 3 episódios da Sodachi, totalizando 6. Eu queria corrigir uma informação no meu vídeo da review. Lá eu falei que essa primeira fase do Owari se passa antes do Second Season e depois do Nise. Na realidade ele passa durante o Second Season, antes do Otari Monogatari, que é aquele arco espetacular da Nadeko. Sobre os fatos dessa primeira parte, onde nós conhecemos melhor a Ougi, conhecemos também a tal da Sodachi, ela é basicamente um arco de investigação. O ponto é que ele resgata muito bem aquele teor de descobrir a história do personagem, ou seja, descobrir o Monogatari. Pra quem não sabe, o Monogatari é história em japonês. Então o arco da Ougi Fórmula tem picos onde você se irrita com a personagem, de tão cínica e malandra que ela é. Você vê ela fazendo o Araragi de trouxa ali, e guardem esse ponto dele ser feito de trouxa. Como eu disse, ele resgata esse teor de vamos descobrir a história, achar uma solução, e dentro dos diálogos eles acham uma solução para algo banal e tal, que é sair de uma sala trancada. Obviamente tem um puta debate pra isso, como é comum em Monogatari também, essa encheção de saco não é à toa, né? Não é um ponto sem nó. Nesse meio de debate e tal, tem nesses 3 primeiros episódios, eles chegam no nome da tal Sodachi. E aí já abre uma ponta pro arco seguinte. Bom, eu já falei bem mais deste arco na review que eu já citei, mas uma coisa que eu deixei de dizer lá é que a Ougi, pra quem tá assistindo só o anime, ou seja, pra quem não tá aí lendo novel, fazendo teoria da conspiração, indo em fórum, isso e aquilo, vê a crescente ascensão dela como uma grande vilã. E isso é muito estranho porque ela ajuda o Araragi. Porém, ela ajuda em certas circunstâncias, desde que o objetivo dela seja alcançado. Ou ela vai na cara de pau mesmo, ela pede uma troca de favores, como ela fez na parte do Araragi, onde ele vai lá visitar a Sodachi. Se vocês olharem, ninguém em Monogatari faz isso. Ninguém ajuda ou resolve o problema pedindo algo em troca. A gente tinha o Kaique, mas ele era algo muito comercial, então era um negócio pra ele. Mas fora isso, todos os outros tinham algum empenho em fazer pelo menos uma pequena parte de graça, apenas pra ajudar mesmo, que é a grande filosofia do anime, resolver tudo no diálogo. E olha que foda, a Ougi é extremamente habilidosa no diálogo. Ela lembra muito a Gai no ponto de vista narrativo. E antes que vocês falem que a Gai não faça ajuda à toa, realmente ela não faz. Ela não molesta ninguém pra ajuda ou coisa do tipo. Ela ajuda, aparentemente de bom grado, mas ela tem um pano por cima onde ela ganha com aquela ajuda, mas não deixa de ser algo de boa fé. E por que as duas têm o mesmo teor narrativo? Quando você começa Bakemonogatari, você tem a impressão que todo mundo sabe o que tá se passando, menos você que tá assistindo. Conforme os arcos vão passando, você já tem aquela pegada de saber muito sobre aquele contexto. Por exemplo, mesmo que você nunca tenha visto os fatos do Kizumonogatari, você sabe que foi nesse período que o Araragi conheceu Shinobu e ele virou vampiro. Agora, tanto a Ougi quanto a Gain aparentam saber mais que todo mundo. A Gain tem até uma frase pronta que ela sabe de tudo. E sei lá, não tô me baseando nada pra falar isso, mas às vezes eu acho que o Araragi só tá vivo porque a Gain tem algum interesse na Shinobu. Isso ficou meio no ar pra mim no arco seguinte do anime. Então, eu acho que de alguma forma a Ougi vinha ser um vilão X da série, até porque Monogatari não tem um vilão. Você tinha até agora aquela história pra descobrir. E eu não vou ficar falando muito aqui de teoria que a Ougi na verdade é o próprio Oshino. Isso eu quero afirmar com o próprio teor da série, né? Se você tem alguma teoria, alguma opinião sobre isso, ou sei lá, você até leu a nova e sabe mais que eu aqui, comenta, mas coloca uma tag de spoiler bem grande. Agora vamos pro segundo arco, que ele sim é bem interessante. Nele nós temos uma continuaçãozinha do Owari Monogatari, que é aquele arco da Second Season onde a Shinobu fala sobre o primeiro servo dela, o samurai lá. A partir daqui vai ter spoilers, então se você não viu Owari Monogatari ainda, passa pro tempo que tá na tela, onde eu já terminei de falar dos spoilers.
Acontece uma zona de diálogos e suposições nesse arco, e ele passa ao mesmo tempo que o Gato Branco, que é aquele arco onde a Hanako ela tem um BO com aquele tigre branco dela, mas aqueles problemas pessoais delas e blá blá blá. Esse arco começar depois dos fatos da Sodachi, cronologicamente ele se passa antes. A única coisa que eu tive assim contra a estrutura da série foi isso. É um arco onde nós vemos nossos conceitos do que é a relação das meninas e o Araragi, principalmente da Shinobu, porque o arco trata justamente da volta do primeiro servo e da pseudo-história de amor que ele tem com a Shinobu. Dá pra você ver como a Shinobu é um ser com sentimentos, por mais que ela engula e pague de mestre ruim, ela se magoou com aquilo que o servo falou lá no suicídio dele há 400 anos atrás. Então ela mesma admite que não sabe se o Araragi vai ser pra sempre, o que te dá a impressão que aquele Aren divertido pode acabar a qualquer momento, que talvez uma hora tudo desabe e o diálogo não seja mais o fator principal de poder. O diálogo não tem mais poder na série. Ah, Pedro, mas no caso é só a Shinobu. Sim, é só ela. Mas é ela que tem um laço de sangue com o Araragi e é ela que influencia na aparição daquelas esquisitices na vida dele. Ou seja, Shinobu é o centro de tudo. Não é toda que tudo começou com ela lá no Kizumonogatari. E é o que eu falei lá atrás, se a Gai tem algum interesse nela, só mostra que o mundinho feliz do Araragi pode acabar a qualquer momento. E não tem como não falar que aquele final é amargo, porque o Araragi, ele fingindo ou não, ele gosta de ser o centro do grupo daquelas meninas. Porém, a mulher que ele é ligada pelo sangue, ele diz até que morreria por ela, pela primeira vez ela demonstrou sentimento por outro homem sem ser ele, que é o momento onde ela mais chega e engole o primeiro servo chorando lá, aquela cena bem tensa. Então é um arco de reflexão intensa sobre os conceitos da série. Eu acho que o arco ele serviu pra chegar aqui e falar, peraí, isso aqui é Monogatari? Sabe, um conceito que a gente tinha meio que deixado pro baque e ficou meio perdido conforme a gente foi brincando com o diálogo, sagas seguintes. Eu até separei uma parte pra falar dos personagens, mas eu acho que nem compensa falar muito deles. Falando dos arcos, eu já comentei os destaques, que é a Ogi, a Shinobu. Já a Sodachi eu falei bastante na review que eu fiz. E o Araragi e os demais estão no aspecto de sempre. Eu vi o pessoal falando que a animação tava ruinzinha. Bom, a versão TV de Monogatari geralmente é ruinzinha mesmo. O Broly vai corrigir muita coisa. Na real, isso é um aspecto do estúdio Shaft, não é nem do Monogatari. O meu veredito sobre o OOARI Monogatari é: cenários muito lindos, investigação, drama e muita tensão resumem este anime que não pecou nem um pouco no fator filosofia. Porém, o encaixe das duas fases foi errado a meu ver, mesmo sabendo que o final do arco da Shinobu tem um desfecho mais impactante. Obrigatório para os fãs da série, saindo daquele mar leve que foi o Han e o Tsuki. Assistam ao OOARI Monogatari ou corram já para começar a acompanhar a série. Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica construtiva é bem-vinda. Então por favor, comenta aí nos comentários sua opinião sobre o OOARI e sobre o vídeo também. É claro que eu vou pedir para você seguir o HCTV nas redes sociais, que vão estar aí na tela, beleza? E eu também não posso deixar pedir para vocês visitarem nossos parceiros. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, até a próxima. Tchau! Você pode conferir OOARI na Crunchyroll.